Olá, meus caros amigos. Estamos aqui de volta dando sequência aí ao nosso curso de História de Goiás. E hoje nós vamos conversar sobre a redemocratização em Goiás, né? Vamos abordar aí os anos 80, os anos 90. Na aula passada, nós analisamos aqui, fizemos uma breve análise do período ditatorial, né? Trabalhamos aí também algumas questões relacionados a esse período com vocês, mas sempre centrados ali na ideia de modernização do território goiano, né? Tanto lá na análise do período democrático, daquela experiência de 45 a 64 e de 64 a 85, nessa experiência ditatorial, mas o foco é o quê? A modernização do território goiano, a partir da modernização da agricultura, da pecuária, né? Dessa agricultura que se desenvolve de forma intensiva, expandindo-se aí pela região do Cerrado. Bom, agora nós vamos, a partir deste momento, né, tratar especificamente da questão política, da redemocratização no território goiano, claro, traçando sempre aí, né, um paralelo com a questão nacional, naquilo que é importante para que você entenda a especificidade de Goiás neste contexto, certinho? Então essa transição aí do período, vamos começar abordando essa transição aí do período ditatorial para o período democrático, para a nossa experiência democrática, tá? Meus caros, olha só, durante a ditadura militar, nós tivemos, vigorou no Brasil o chamado bipartidarismo. O que foi isso, né? Nós tínhamos apenas dois partidos vigorando aí nesse período, que era o chamado MDB, né, que era a oposição consentida ali pelo regime, e a Arena, que era o partido oficial do regime. Então, nesse processo de redemocratização, nós vamos analisar esses partidos políticos, o fim da Arena, o fim do MDB, a reorganização dos partidos, né, também aí atentos à questão do surgimento do Partido dos Trabalhadores, tá? E também vamos analisar aí o processo eleitoral de 1983 e o movimento das diretas já. Tá? Movimento esse que teve o seu primeiro comício aqui no território goiano, certo? Então vamos lá, durante o período ditatorial, a partir ali do ano de 1966, vigorou no Brasil o chamado bipartidarismo. Tá? Apenas dois partidos podiam existir oficialmente no Brasil. Os demais partidos que existiam, então, antes desse período, eles foram legalmente extintos. Isso significou que aqueles agentes políticos que mantiveram seus direitos políticos durante a ditadura e que de alguma forma então faziam oposição ao regime, aliaram-se ali todos, né, ficaram no guarda-chuva ali do MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro. Era aquilo que era a oposição consentida, a oposição permitida, né? Enquanto que o partido oficial do regime era a Aliança Renovadora Nacional, a antiga Arena. Tá? Então você tinha aí o Partido da Ordem oficialmente, né, que era a Aliança Renovadora Nacional, Arena, e a oposição permitida, né? Alguns até brincam, né? Que o MDB, então, era o partido do sim e a Arena era o partido do sim, senhor. Né? Já que o mesmo MDB sendo oposição, mas era aquilo que o regime permitia de oposição. Né? Os agentes políticos que o regime não queria que tivessem força, né, que agissem na política brasileira, esses foram alguns forçados ao exílio, outros foram presos, tiveram ali os seus direitos políticos cassados, né, não puderam exercer cargos públicos, exercer mandatos durante esse período. Então, este foi o cenário que vigorou durante o período ditatorial, o chamado bipartidarismo. Esse bipartidarismo ele vigorou até 1979, tá, meus caros? Em 1979, você tem aí já o início do processo de abertura política com a anistia, né? No final de 1979, você tem ali a lei da anistia, que é o quê? É a lei que concedeu perdão a todos aqueles que durante esse período cometeram algum crime, né? Fosse ele um agente do Estado, fosse ele aquelas pessoas que agiram também contra esse Estado autoritário que se firmou no Brasil
pós-64. Então, a anistia ela foi geral para ambos os lados dessa disputa política aí. E, junto à anistia, você tem também a abertura, né? É editada ali uma lei, a chamada Lei Orgânica dos Partidos Políticos, que foi sancionada também no final de 79 e que restabeleceu no Brasil o pluripartidarismo. Então vejam, durante o período ditatorial vigorou o bipartidarismo, você tendo ali dois partidos nessa cena política, né? A Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, que era o partido oficial do regime, e o MDB, que era a oposição permitida, a oposição consentida ao regime. Aqui em Goiás, importantes figuras da cena política goiana estavam com seus direitos políticos, permaneceram com seus direitos políticos cassados durante a ditadura militar. Eu cito aqui como exemplo, né, 3 importantes nomes da cena política goiana. O então, né, senador da República, Pedro Ludovico Teixeira, que também teve ali os seus direitos políticos cassados durante a ditadura. O seu filho, Mauro Borges Teixeira, que foi deposto, né, do cargo de governador do estado de Goiás. E um jovem político que, à época, né, já tinha exercido mandato de deputado estadual, inclusive, e era uma maior promessa, né, já havia se apresentado como a maior promessa da política goiana, que era o então deputado Iris Rezende. Essas figuras, por exemplo, durante o período militar, ficaram impedidas de exercer cargos públicos, de se candidatarem, de ocuparem os espaços públicos. Somente com a edição dessa Lei Orgânica dos Partidos Políticos é que essas figuras voltam à cena política. Não Pedro Ludovico, né? Pedro Ludovico falece, mas não sem antes perceber a liderança política de Iris Rezende, tá? Pedro Ludovico Teixeira declara um pouco antes da sua morte que nem ele nem o filho teriam mais força política para suplantar a liderança de Iris Rezende Machado na cena política goiana, o que de fato se confirmou nas décadas seguintes, né? Nas décadas seguintes. Iris Rezende que exerceu aí o seu último mandato, né? Pelo menos até o momento, né, o último mandato como prefeito de Goiânia, mandato esse que encerrou-se aí no dia 31 de dezembro de 2020, né? Então já com idade bastante avançada, mas sempre ativo na política goiana, um farol aí para os políticos mais novos no território goiano, né? E também no plano nacional. Bom, então você tem aí a extinção no lugar, a extinção do bipartidarismo, né? No lugar do MDB surge então o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, que agora, né, recentemente voltou novamente a ser chamado aí de MDB, tá? Então, voltando aí, vamos dizer aí às suas origens, né? E você tem lá a ARENA, né, se transformando então no PDS, né, o Partido Democrático Social. O fato é que outros partidos também surgiram a partir daí, né, e aqueles partidos que estavam na clandestinidade voltaram à ativa. Então você tem, por exemplo, o PCB, PCdoB, você tem o PTB, que era o partido lá do Vargas, né? Então outros partidos vão surgindo também, como surge aí o Partido dos Trabalhadores. Surge nesse momento, então, meus caros, o Partido dos Trabalhadores, que é fruto do que nós podemos chamar do novo sindicalismo, tá? É um sindicalismo que surge, sobretudo, ligado ali à indústria metalúrgica, né? As montadoras de automóveis da região do ABC, ali na Grande São Paulo, tá? É importante frisarmos isso porque isso já foi objeto de prova em questões de concurso aqui em Goiás. Então, fiquem atentos a esse momento da redemocratização, da abertura política, da formação dos partidos, do processo eleitoral em Goiás, tá? Este assunto já apareceu sim. E eu vou trabalhar com vocês num bloco mais à frente, algumas questões relacionadas a esse momento também, tá? Como eu tenho feito aí sobre cada assunto aqui discutido com vocês. Então lembre-se disso, que o PT, ele surge, né, o Partido dos Trabalhadores, ele surge vinculado ao novo sindicalismo. É o sindicalismo ali do ABC, diferente daquele sindicalismo lá do início do século, que era um sindicalismo de forte base ali ao socialista, ao anarquista, tá? Esse novo sindicalismo, né, do ABC, não, ele é um sindicalismo reivindicatório de melhores condições de trabalho para a classe trabalhadora, reivindica então melhores salários, melhores condições de trabalho. Não é um sindicalismo
sindicalismo que busca romper com a ordem, fazer uma tomada do poder, né, por parte dos trabalhadores, do proletariado, nada disso, certo? É um sindicalismo que reivindica melhores condições, melhores salários para a classe trabalhadora. E aí, em 1982, nós temos aí os preparativos, né, para a realização das eleições para o governo do Estado. Era um anseio muito grande na sociedade brasileira, de maneira geral, para a realização de eleições para os governos estaduais e também para a presidência da República. E em Goiás, né, venceu a disputa o Iris Rezende, né? Ele vence aí Otávio Lage. Otávio Lage, que em 1965 tinha sido já eleito governador de Goiás, né? Ele foi eleito ainda pelo voto direto, mas lembrando que só puderam participar dessa eleição os candidatos autorizados já pelo regime, né? Então, Iris Rezende é eleito governador de Goiás em 1982, tomando posse no dia 15 de março de 1983. O que é interessante aqui destacar é que Iris Rezende disputa internamente no PMDB a indicação para disputar o governo de Goiás pelo PMDB. Ele faz essa disputa ali com Mauro Borges e ele então vence essa disputa interna do partido. Mauro Borges então vai para o Legislativo e Iris concorre para o governo de Goiás, vencendo a disputa então por uma considerável maioria dos votos aí, né? Tomando posse, né, como governador de Goiás no dia 15 de março de 1983, tá? Sendo aí o primeiro governador eleito numa eleição realmente plural, aberta, em que todos aqueles que quiseram participar puderam então participar, já que naquela eleição de 65, né, em que Otávio Lage ainda tinha sido eleito, ainda que tivesse sido eleito pelo voto popular, pelo voto direto, mas já foi uma eleição que cerceou a participação de outros candidatos. Então, eleições realmente abertas, plurais, essa foi a primeira então desde 1964, tá? E surge aí também um movimento chamado Movimento Diretas Já. O que era esse movimento pelas Diretas Já? Foi um movimento que surgiu e se espalhou por todo o país, mas o primeiro comício pelas Diretas Já, ele acontece em Goiânia, e você tem aí a sociedade brasileira pedindo eleições diretas também para a presidência da República, tá? Então, esse movimento ele vai ganhar força a partir de 1983, a população vai se mobilizando em torno dessa bandeira, né, de eleições diretas para presidente. Foi então elaborada a chamada emenda, né, Lei Dante de Oliveira, que era para justamente estabelecer a realização de eleições, porém, né, ainda estávamos no período ditatorial, o presidente era ainda o general, o Figueiredo, né, e então conseguiram barrar que essa emenda Dante de Oliveira ela fosse aprovada. Assim, as eleições não ocorreram, mas os comícios, né, pelas Diretas Já se espalharam pelo Brasil a partir da realização do comício aqui em Goiânia, no dia 15 de junho de 1983, a Praça Cívica tomada, repleta ali de populares, reivindicando a realização de eleições diretas para presidente. Foi um amplo movimento que uniu setores oposicionistas dentro da política brasileira, tá? Então você tinha, por exemplo, no mesmo palanque, né, discursando e pedindo as diretas já, você tinha ali desde Lula, passando por Fernando Henrique, Mário Covas e outras grandes figuras da cena política brasileira que se uniram para reivindicar a realização de eleições diretas para presidente, o que não aconteceu, né? Ainda a eleição foi definida no Colégio Eleitoral, tendo sido em 1985 eleito indiretamente Tancredo Neves, ele que não chegou a tomar posse, faleceu, adoeceu e faleceu antes de tomar posse, sendo empossado na presidência da República o seu vice, né, José Sarney. José Sarney, então, que foi o primeiro presidente, vamos dizer assim, civil, né, a partir desse período ditatorial, e que foi responsável aí também, né, por conduzir os trabalhos da Constituinte de 88, que elaborou uma nova
Constituição para o país, colocando aí as novas bases para a política brasileira. Bom, quais são os governos aí desse período, né, dessa chamada Nova República, né? Será que é uma nova república mesmo? Mas vamos lá, então nós tivemos aí Iris Rezende Machado, tá? O primeiro governador, então, eleito aí desse período. Na sequência, nós tivemos o médico anapolino Henrique Santilo, governando de 87 a 91. Depois, volta novamente Iris Rezende Machado como governador de Goiás, né? De 91 a 94. Na sequência, você tem Maguito Vilela, de 1995 a 98, né? Maguito Vilela, que foi, então, governador de Goiás, foi senador e foi também prefeito de Aparecida de Goiânia, por 2 mandatos. Candidatou-se em 2020 para a Prefeitura de Goiânia, venceu o pleito, mas ele não chegou a tomar posse, né? De fato, ele tomou posse ainda doente em decorrência de uma Covid. Ele teve sérias complicações da Covid e acabou falecendo no início de 2021, não chegando assim a tomar posse como prefeito de Goiânia, tá? E na sequência, numa disputa, né, bastante acirrada contra Iris Rezende Machado, venceu a eleição para o governo de Goiás Marconi Perillo, tá? Marconi Perillo, que depois desse período voltou novamente a ser governador de Goiás, mas aí já parte para o período já de atualidade, nós não vamos entrar nessas questões. Beleza, meus caros? Então, vamos primeiramente aqui abordar o governo Iris Rezende Machado. Iris Rezende Machado, o primeiro governo de 1983 a 1986, tá, meus caros? É importante nós trazermos para vocês que esse período, Goiás estava vivendo aí uma forte urbanização, em razão do processo de modernização da agricultura que havia avançado velozmente nos últimos anos. Então, Goiânia, principalmente, vinha recebendo uma leva muito grande de pessoas que estavam migrando do campo em direção à cidade. Então, um dos problemas, um dos desafios que estavam postos para o governo Iris Rezende era a questão habitacional, tá? Um problema que, na verdade, foi o problema de todo o país, né? Você teve um forte processo de urbanização em razão dessa modernização da agricultura, expulsando, né, grandes levas de pessoas do campo em direção às cidades, e Iris Rezende achou uma saída bastante original, bastante particular aqui para a realidade goiana, que foi a realização de mutirões para a construção de habitação popular, tá? Então ele buscou o que é chamado aí de uma solução populista, né? Essa solução populista, pessoal, é aquela solução no sentido de um governante que ele dialoga diretamente com as massas. Às vezes o termo populista ele é usado de uma forma muito pejorativa, né? Uma forma depreciativa. E não é isso, né? Um governo populista é aquele governo que tem a capacidade de dialogar diretamente com as massas, não precisa aí dos intermediários. Então, ele busca essa saída aí bastante populista, ou popular, podemos dizer, que é o chamado mutirão da moradia, né? Essa questão da moradia, ela estava acirrada em todo o país. Goiânia não era diferente, em Goiás não era diferente, né? Esse período é fortemente marcado aí pela luta por terra, né, tanto no campo quanto também na cidade, para a moradia. Então você tem uma crise no setor habitacional. Imagine só, Goiânia sai de uma população, só para vocês terem uma ideia do rápido crescimento, Goiânia sai de uma população de 150 mil habitantes em 1960 para aproximadamente 750 mil habitantes em 1980. Vejam só que crescimento num curto espaço de tempo, tá? Goiânia, que já havia crescido muito logo nos primeiros anos ali da sua construção, e esse crescimento ele continuou avançando de forma muito robusta nos anos seguintes, né? Saltando de 150 mil para 750 mil já em 1980. Então, a demanda por habitação era realmente um problema que se colocava para não só para as prefeituras, mas para o governo do estado, tá?
E aí você tem o problema também, né, das ocupações de terras, né, o conflito, a disputa. Nessa daí eu destaco para vocês, por exemplo, o surgimento, né, do Jardim Nova Esperança e a região ali, que foi fruto de uma luta política muito forte da população, né, que chegou, que ocupou aquela região, que formou toda aquela área. Então você tem aí a reivindicação, né, dessas necessidades coletivas, você tem a formação aí da união das invasões. Então o problema habitacional ele se colocava realmente para a sociedade brasileira. Goiânia não estava fora disso, né? E quais eram então as bandeiras de lutas por moradia? Fortalecer o invasor urbano, tá? Então buscava-se isso, que era um meio de ocupar mesmo, garantir a moradia para essa população. Impedir a desapropriação de posses situadas em áreas privadas, legalização das posses existentes, a doação de lotes para moradores e urbanização das áreas de posse, né? Ou seja, garantir ali para essas populações a infraestrutura necessária para que elas pudessem ver. E assim, com esse mutirão da moradia, o governo Iris Rezende construiu em diversas cidades goianas, né, uma vila mutirão comum. Né, em diversos municípios goianos você tem um bairro lá que se chama Vila Mutirão. Por quê? Foram bairros erguidos pelos próprios moradores. O Estado não tinha condições, então, de oferecer moradia para toda a população. Então, o Iris Rezende convoca essas pessoas que precisavam de moradia, esses beneficiários, vamos dizer assim, para que construíssem as próprias casas. O governo do estado entrava com a área, com os lotes, né, e um material simples, barato, pré-moldado, e convocava então esses beneficiários para que em regime de mutirão pudessem erguer as suas próprias casas. E assim, meus caros, chegaram a erguer 1000 casas em um único dia, trabalhando nesse regime de mutirão. E isso fez com que Iris Rezende, inclusive, ganhasse uma grande popularidade a nível nacional, não só em Goiás, mas a nível nacional, tá? Então, em Goiânia mesmo você tem a Vila Mutirão e diversos municípios goianos você encontra lá também a Vila Mutirão. Foram justamente vilas construídas nesse período em regime de mutirão. O Estado entrando com o terreno, o material, né? Esses materiais pré-moldados, então era muito rápida a montagem. E ali os próprios beneficiários, né? As pessoas que iam morar na casa, trabalhando e levantando essas casas, tá? Quais são as características aí, os pontos marcantes do governo Iris Rezende de 83 e 86? Um governo caracterizado pelo investimento em infraestrutura, tá? Então continua aquilo que nós analisamos lá desde Pedro Ludovico, né, a partir da construção de Goiânia, Mauro Borges, todos os governos durante o período militar. Então, uma necessidade de investir fortemente na infraestrutura do Estado, seja na geração de energia, seja na pavimentação de rodovias, seja no sistema de telecomunicações, para que o Estado pudesse se desenvolver cada vez mais. Então, é um governo caracterizado fortemente pelo investimento em infraestrutura, sobretudo a abertura, a construção, né? Abertura e pavimentação de rodovias, tá? Então, nesse período, Goiás vai focar muito nisso, nessa abertura e pavimentação de rodovias. Criou o Fomentar que foi um programa de incentivos fiscais para atrair indústrias para o território goiano. Esse Fomentar, depois, já no governo Marconi Perillo, virou o Produzir, tá? Virou o Produzir. A construção de bairros populares, a Vila Mutirão, como destaquei com vocês, né, a eletrificação rural e também foi um governo caracterizado aí pelos grandes atrasos no pagamento dos servidores, tá? Na verdade, isso não era uma responsabilidade, não que não fosse uma responsabilidade, né? Não era uma particularidade, desculpe, né? O termo correto é isso, não era uma particularidade somente de Goiás, né? De maneira geral, os estados encontravam nesse momento, tanto é que a década de 80 ela é considerada por muitos também como a década perdida, né? O Estado brasileiro estava passando por grandes dificuldades, uma inflação muito grande, desemprego, então uma situação bastante complicada. E Goiás não estava alheio a isso. E o governo tinha dificuldade até mesmo para pagar os seus servidores, que ficavam meses e meses com os salários atrasados. Então, são pontos marcantes aí do governo Iris Rezende Machado, né?
Bom, Iris Rezende, à face do governo de Goiás, assume o Ministério da Agricultura no governo Sarney, né, se torna ministro. Ele é um dos, junto com o senador Leopoldo de Bulhões, é o goiano, né, que foi ministro aí por 2 vezes. Tá? Você tem, então, a Mauro Borges acreditava ser ele o indicado ao governo de Goiás, né, após a saída de Iris Rezende. Nesse período não há reeleição, né, os cargos executivos aí não podem disputar a reeleição. O que não acontece. Iris Rezende não apoia Mauro Borges, como era o esperado, ele apoia o médico anapolino Henrique Santilo para o governo de Goiás. E isso fez com que Mauro Borges afastasse completamente Iris Rezende, rompesse com Iris Rezende. Ele que já havia tido um afastamento logo quando Iris Rezende toma posse como governador de Goiás. Mauro tinha algumas ideias que ele acreditava que Iris deveria implementar, ele queria fazer lá a retomada dos núcleos de colonização que ele tinha feito durante o governo dele, e essa proposta não foi levada adiante por Iris Rezende. Isso já gerou um afastamento ali entre Mauro e Iris, e esse afastamento ele se deu de forma definitiva quando em 86 Iris Rezende ungiu ali Henrique Santilo para o governo de Goiás e não apoiou Mauro Borges para que o sucedesse. Henrique Santilo foi eleito então governador de Goiás, governando de 1987 a 1991, tá? Período em que Goiás passou por uma grande crise. Tá? A crise é a crise dos anos 80, mas Goiás ainda sofreu um baque muito grande, porque foi justamente nesse período aqui, em 1987, com poucos meses ali no governo, que aconteceu aquele maior acidente, né, até então, o maior acidente radioativo fora de usina nuclear, que foi o acidente com o Césio 137 em Goiânia. Tá? O que foi esse acidente aí com o Césio 137? Você tinha ali uma unidade de radiologia que estava abandonada, e tinha lá uma cápsula de um aparelho de raio-x que tinha sido deixada lá em meio ao prédio que estava em processo de demolição. E catadores então de sucata recolheram essa peça muito pesada, uma peça ali revestida de chumbo, e levaram para um ferro velho. Nesse ferro velho a peça foi então aberta. Algumas pessoas ali que abriram, se encantaram com um pozinho ali, azul púrpura e tal, que estava ali envolvido por aquela cápsula de chumbo, e sem saber que ali estava um elemento altamente radioativo, altamente nocivo à saúde, que era o Césio 137, ocasionando aí um grave acidente radiológico que marcou profundamente a história de Goiás nesse período. Tá? Mas antes de falar especificamente desse acidente, só mais alguns apontamentos aqui. Uma grande obra do governo Henrique Santilo aí nesse momento foi a construção do Hospital de Urgências de Goiânia, o Hugo, que durante muitos anos foi a principal unidade aí de saúde para os atendimentos de urgência em Goiás. Hoje Goiás já tem aí vários hospitais regionais de urgência, e em Goiânia mesmo, além do Hugo, tem o UGOL, que recebe o nome inclusive do governador Otávio Lage, que fica na região noroeste, é hoje o maior hospital de urgências de Goiânia, mas o Hugo é construído aqui. Henrique Santilo também enfrenta aí o processo de liquidação da Caixego, da Caixa Econômica do Estado de Goiás. Caixego tinha sido criada lá no governo Mauro Borges, então ela é liquidada aqui. Tá? Foi um duro golpe também para o governo de Goiás, a liquidação da Caixego. E também foi nesse período que ocorreu aí a divisão do território goiano com a criação do Estado Tocantins em 1988. Então vejam só que foi um momento de mudança importante para Goiás, para o Brasil, mas Goiás sofreu muito com essa questão do acidente com o Césio 137. Então, como eu estava falando, essas pessoas abriram essa cápsula e se depararam ali com aquele pozinho azul púrpura e tocaram, manipularam esse pó e começaram a adoecer. Começaram a adoecer sem saber o que realmente estava provocando isso e tal. Passado alguns dias, diante da situação de várias pessoas adoecendo ali, uma senhora pega aquela cápsula e leva
a vigilância sanitária e deposita lá, fala, olha, depois que isso aqui apareceu lá em casa, está todo mundo doente. Isso permanece lá ainda por alguns dias e só depois então que identificaram que tratava-se de um acidente com produto radioativo, né? E aí foi uma crise tremenda. O Estado, né, não estava preparado para lidar com um acidente dessa magnitude. Goiás enfrentou uma profunda crise, produtos goianos eram rejeitados fora de Goiás, até mesmo goianos, né, eram impedidos de desembarcar em outros estados. Carros com placas de Goiás eram então agredidos, insultados fora do território goiano, de forma que Goiás passou por uma profunda crise nesse momento em razão desse acidente radioativo. Tem até um fato que um colega contou certa vez, de que a mãe dele fazia compras em São Paulo. Era a rotina deles, eles tinham loja em Goiânia, a mãe fazia compras em São Paulo com frequência, e em uma das lojas em que ela efetuava a compra, né, após esse acidente, ela chegou, selecionou os produtos, efetuou o pagamento, que ela entregou o cheque para a dona da loja, que a dona da loja pegou o cheque, que viu que era de Goiânia, soltou sobre a bancada, né? E, bom, né, a mãe dele foi embora e disse que o cheque nunca caiu na conta. Então, para vocês terem uma ideia do pânico que isso gerou em toda a população, tá? Foi um grave acidente que deixou, né, como uma das vítimas que se tornou o símbolo dessa tragédia, né, foi a Leide das Neves, que acabou dando nome também à Fundação Leide das Neves, que foi uma fundação criada para dar assistência às pessoas que foram atingidas por esse acidente aí radiológico. Ela que não resistiu e faleceu, né? No sepultamento da Leide das Neves, aqui em Goiânia, né, houve ali até um tumulto. As pessoas, por desinformação, não queriam nem aceitar o sepultamento da criança que estava envolvida ali, né, de toda forma, com toda a segurança necessária para que o sepultamento fosse feito, e mesmo assim a população não entendia e tentou impedir que isso acontecesse. Foi necessária a intervenção da Polícia Militar para que permitissem que o sepultamento acontecesse. Então, essa tragédia marcou profundamente a história de Goiás. Tem filmes, inclusive, sobre isso. Sugiro que você leia um pouco mais, aprofunde-se, que é um assunto que volta e meia aparece aí nas nossas provas, tá, meus caros? Bom, nesse período então, como eu falei para vocês, em 1988 foi criado o Estado Tocantins, tá? Efetivado aí em 1º de janeiro de 1989. Então, a porção norte do território goiano torna-se o Estado Tocantins. Uma demanda antiga da população do norte, né? Nós analisamos aqui que a gênese desse movimento separatista está lá ainda no começo do século XIX, né? Lá em 1921, quando Teotônio Segurado e outras lideranças do norte goiano tentaram, né, desmembrar, criando ali a comarca do norte, desmembrando da comarca do sul, e querendo criar ali um governo autônomo. Então, porém, essa separação ela só se efetiva com a Constituinte de 88. Meus caros, na sequência, nós temos aí o governo Maguito Vilela, tá? Como eu falei, do Iris Rezende você tem aqueles dois governos, né? E as características são as mesmas. Forte investimento em infraestrutura, tá? O governo Maguito Vilela, de 95 a 98, foi caracterizado aí por uma forte política de incentivos fiscais para atrair indústrias. Então é nesse momento que começa a chegar a Goiás as multinacionais, como a Perdigão, a Mitsubishi, tá? E outras empresas então começam a chegar a Goiás. E aí tem um ponto interessante, né? Por quê? Essas políticas de incentivos fiscais, elas já existiam, né? Desde a criação do DAIA, por exemplo, lá no final da década de 70, o Estado já havia criado políticas de incentivo. Mas por que essas grandes empresas, essas multinacionais ainda não tinham se instalado em Goiás? Porque só a política de incentivos não é suficiente. Goiás ainda tinha uma precária infraestrutura do ponto de vista de transportes e de energia também. Tá? Então, a construção aí, né, de Corumbá 4, a pavimentação para a geração de energia da usina de Corumbá, a pavimentação asfáltica que Iris Rezende levou mesmo assim com muita seriedade durante os seus governos, então fez com que
Goiás tivesse energia, oferta de energia e rodovias em condições de receber esses grandes investimentos. Então, você tem essa política de incentivo servindo para atrair grandes indústrias. Aí você tem a implantação do próprio DAIA, do Distrito Agroindustrial de Anápolis, né? Catalão, além da mineração fertilizante, se torna também um polo automobilístico, né? Você tem ali a instalação da Mitsubishi, você tem a montadora também dos tratores John Deere se instalando no município de Catalão, e a criação de distrito agroindustrial em Rio Verde, tá? Que é o segundo polo exportador de Goiás. E em diversos outros municípios também são criados ou se fortalecem ali os seus distritos industriais, tá? O governo Marguito Vilela aí foi um forte governo com apelo social, tá? Com políticas de distribuição de lotes, né, de cesta básica, de leite para a população mais carente, e também proporcionou a eletrificação de quase 100% das propriedades rurais. Inclusive, meus caros, esse programa de eletrificação rural desenvolvido em Goiás no governo Marguito Vilela serviu também de base para o plano de eletrificação rural que o governo federal, durante ali o governo Lula, implementou para todo o Brasil, tá? O Luz para Todos. Então, a base, né, vamos dizer assim, o modelo foi inspirado no modelo de eletrificação rural desenvolvido em Goiás no governo Marguito Vilela. Tá certo? Beleza? Então, ficam aí esses registros para vocês, né? Um ponto complicado aí, que foi a venda da usina de Cachoeira Dourada, tá? Eu falei agora há pouco aqui de Corumbá, né? Não, tá? Foi a conclusão da usina de Cachoeira Dourada que foi muito importante para garantir o fornecimento de energia para Goiás, né? De forma abundante, de forma que pudesse garantir para grandes indústrias a instalação no território goiano, né? Tendo a certeza de que não faltaria energia. Lembrando que Goiás é um grande exportador de energia, tá? E aí, você tem a privatização da usina de Cachoeira Dourada, né? Trazendo aí prejuízos para Goiás, tá? Mas era a era aí Fernando Henrique Cardoso, né? A era das privatizações que estavam chegando ao país. Então, essa política que tanto mal tem feito ao nosso país, né, de privatizar as nossas riquezas. Tá? Na sequência, né, você tem aí o governo Marconi Perillo, tá, meus caros? Olha só, Marconi Perillo, um ponto que nós podemos destacar então, né, desses dois primeiros mandatos. Ele foi eleito governador, depois reeleito, governante de 99 a 2006. Então chegou ao governo com uma ampla aliança, inclusive Mauro Borges, né, que era um aliado de Iris Rezende lá no início dos anos 80, né, ele rompe com Iris Rezende e em 1998, na campanha de Marconi Perillo para o governo do estado, Mauro Borges estava lá ao lado de Marconi Perillo. Assim como também Ronaldo Caiado, né, estava lá ao lado de Marconi Perillo, ele que depois, no período mais recente, se torna um aliado aí também de Iris Rezende. A modernização da máquina administrativa, tá? Caracteriza muito isso, né? Então promoveu realmente mudanças significativas no que diz respeito à gestão, à administração pública do estado de Goiás. Tanto no aperfeiçoamento quanto na contratação, na valorização dos servidores aqui nesse primeiro momento. Tá? A ampliação do Parque Industrial de Goiás e a criação do Banco do Povo, Banco de Fomento e VaptVupt. Então, foram importantes mudanças, reformas administrativas que foram feitas aí no governo Marconi Perillo. Tá? Tem a criação também da Universidade Estadual de Goiás, viu, meus caros? Até indo na contramão, no primeiro momento, né, da ideia das privatizações, a UEG, em número de alunos, chegou a ser a maior universidade brasileira, né? Infelizmente, os investimentos que não foram sendo feitos da forma como deveria, e aí nós temos uma precarização, sucateamento de diversas unidades da Universidade Estadual de Goiás. A criação do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, tá? O FICA, que tem também a sua versão agora, o FICA Animado, né? Que era a parte de animação. A privatização do Banco do Estado de Goiás. Então, o Banco do Estado de Goiás foi vendido, adquirido pelo Itaú, tá? Durante a gestão. E fortes programas aí sociais que viraram referência nacional, como Renda Cidadã e o Bolsa Universitária, tá?
o Renda Cidadã é essa ideia, né, de ao invés de dar uma cesta básica para a pessoa, você dá um cartão, fazer esses programas de transferência de renda, né? Então Goiás saiu na frente nisso, tanto é que quando o governo Lula assume a presidência e cria ali o Bolsa Família, busca esse modelo desenvolvido em Goiás. Se você fizer uma pesquisa aí no YouTube, você vai achar, quando do lançamento lá do Bolsa Família, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz referência, né, ao modelo copiado de Goiás aqui, faz a menção lá, inclusive, né, elogiosa ao governador Marconi Perillo, pelo modelo de transferência de renda implantado aqui em Goiás e que serviu então de inspiração para o governo federal. Então vejam só, meus caros, Goiás gera sim coisas boas que são copiadas aí a nível nacional, tá? Então acreditem aí sim no nosso estado, beleza? Bom, meus caros, então olha só, né? O crescimento do Centro-Oeste tem sido, né, alavancado por diversos polos de crescimento espalhados pela região. Um dos mais expressivos é o da microrregião do Sudoeste de Goiás, Sudoeste goiano, tá? Cujo principal município é Rio Verde, que tem entre suas principais atividades agropecuárias a produção de soja, algodão, arroz, milho, carnes, bovinos, suíno e frango, tá? Mas se você pega ali todo o Sudoeste goiano, né? Rio Verde, Jataí que é o município maior produtor de grãos do país, Mineiros, todo o Sudoeste goiano, Quirinópolis, né, Santa Helena, Caçu, toda aquela região é uma região muito rica, que tem uma vocação muito forte para o agronegócio, né, e que expandiu muito a produção de soja, milho, sorgo, mais recentemente a cana-de-açúcar também tem uma participação muito forte nesse município, chegando ao ponto de, em Rio Verde, por exemplo, a prefeitura limitar a área de cultivo de cana para justamente não concorrer com outras atividades, né, com outras culturas que são essenciais para as indústrias que estão instaladas ali na região. E assim nós temos, né, governos fortemente marcados pela modernização do território goiano, pelos investimentos em infraestrutura. Quando eu falo em infraestrutura, estamos falando o quê? De abertura, pavimentação de rodovias, investimento em telecomunicações, investimento em geração e distribuição de energia, para que o Estado busque se desenvolver econômico e socialmente cada vez mais. Então essa é a busca, essa é a bandeira, né? E para atrair investimentos para Goiás, o Estado acaba lançando mão de políticas de incentivo, que hoje apresenta-se aí como um problema, né? A chamada guerra fiscal. Mas nós vamos abordar essa temática num outro momento, falando especificamente sobre a industrialização em Goiás e essas políticas de incentivo. Certinho, meus caros? Esse bloco ficou um pouquinho mais extenso, mas era importante trazer essa visão geral. Essa parte mais recente não costuma ser abordada do aspecto político, né? Até porque nós estamos falando de atores que na sua maioria estão ainda agindo aí na política goiana e na política nacional, mas é importante para você entender o território goiano e pensarmos a atualidade do ponto de vista da sua economia, da sua sociedade, da sua cultura, aspectos que nós analisaremos mais à frente. E se você chegou até aqui, eu peço para você que curta aí, se você gostou, claro, né? Se você não gostou, deixa aí que não gostou também. Faça o seu comentário, diga para mim de onde você está assistindo essa aula, qual é o seu objetivo ao assisti-lo, você está estudando para um concurso, você está estudando para uma prova aí da sua escola, né? Então, eu gosto muito de saber para quem eu estou disponibilizando esse conteúdo aí. Eu fico muito feliz de receber esse retorno de vocês, tá? Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Eu observo que eu tenho muitas visualizações aí nos meus vídeos, mas o número de inscritos está sempre muito abaixo daquele número de visualização. Então eu peço a você mesmo, né? Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. Isso é importante para impulsionar o nosso canal e que ele chegue a mais pessoas. Mas faça isso somente se você quiser. Beleza, meus caros? Então vou ficando por aqui. Boa morte a todos e até o nosso próximo encontro, que será um encontro aí resolvendo questões. Forte abraço, avante, avante.